Hoje aqui nós viemos para dar continuidade no nosso assunto. Como prometido, hoje vai ser nossa aula sobre álgebra, dar início à álgebra, certo? E o que seria a álgebra, né? A álgebra nada mais é do que o uso de letras para representar números, certo? E com isso nós vamos fazer operações entre esses números, aliás, entre essas letras, né? E também várias outras coisas, certo? Formas geométricas, essas coisas. Mas para isso a gente tem que entender, né? Primeiramente, como vai funcionar isso. Essas letras, elas vão estar representando quais números, né? Vão ser somente números inteiros? Vão ser somente números naturais? Não, né? Elas vão representar qualquer número do conjunto dos números reais. Ou seja, pode ser número negativo, pode ser uma fração, pode ser número decimal, dízima periódica. Qualquer número ele pode representar, tá certo? Então, a próxima pergunta, né, que pode aparecer para vocês é: qual letra nós vamos utilizar? Você pode utilizar qualquer letra que você quiser. Pode ser a letra A, pode ser a letra B. O que a gente vai costumar muito ver é a letra X, letra Y. Mas qualquer letra funciona também, tá certo? Então, vamos para as nossas questões, né? Como é que a gente calcularia a área desse retângulo aqui, né? Então, a área do retângulo é base vezes a altura. Nós sabemos que a base está medindo 2, a altura está medindo 3. Então, a área desse quadrado 1 aqui, eu vou desenhar um quadradinho, opa, retângulo na verdade, né? A área do retângulo 1 seria 2 vezes 3 igual a 6. 6 unidades, né? A gente não sabe o que é, se é metros ou centímetros aqui. Então, e esse segundo quadrado aqui? Agora ele é um quadrado, certo? Mas poderia ser um retângulo também. Como a gente calcularia se a gente não tem essas medidas? Então, como é que a gente ia calcular a área desse quadrado ou retângulo aqui se a gente não conhece essas medidas, né? Então, a gente poderia dizer que essa medida aqui que está escrita pela interrogação, que a gente não sabe a medida, né? Ela poderia ser a letra A, certo? E essa outra medida seria a letra B. E como é que a gente calcularia a área desse quadrado aqui? Seria lado vezes lado. Então, A vezes B, certo? E essa seria a nossa resposta, AB. A gente sabe qual é esse valor aqui? Não sabe, porque a gente não disse qual era os valores de A e de B. Mas a gente sabe que quando a gente tiver as medidas de A e de B, é só a gente multiplicar que vai dar a área desse quadrado, ok? Então, bora dar continuidade. Muitas questões vão aparecer assim. Represente a soma de dois números. Como é que vai ser isso? Você coloca a letra que você quiser e a soma é sempre o sinal de adição, né? Então, se aparecer, representa a subtração de dois números reais, por exemplo. Então, a subtração é sinal de menos, você coloca um número, o sinal de menos, aliás, uma letra, o sinal de menos e outra letra. O produto é a multiplicação, né? Você só coloca o pontinho ou o x de preferência. Se ele pedir para representar a divisão de dois números, seria a representação da divisão, né? Ou na forma de fração, também dava certo. Então, vai ser basicamente isso, né? Esses valores, essas letras aqui vão ter valores, né? Mas enquanto elas não têm valores, a gente vai operar com elas, ou seja, colocar algumas operações entre elas, certo? Nós vamos para alguns exemplos aqui agora, que eu escrevi aqui. Primeira questão. Escreva as operações de forma sintética. Letra A. O quadrado de um número real é. O que é o quadrado de um número, né? O quadrado de um número a gente já viu lá em potenciação. Quando a gente fala esse quadrado é um número elevado a 2. Mas como você disse um número, professor, e você colocou uma letra, porque os números agora, as letras não vão representar números agora, então o x é um número, a gente só não sabe quanto ele vale ainda, tá certo? Então, se eu disser o cubo de um número real, como é que vai ser? O cubo a gente também já viu lá em potenciação, né? Só a gente colocar o 3 aqui em cima no índice, certo? Se eu pedir a raiz quadrada de um número real, então, a raiz quadrada de um número real. Isso aqui é um número real, né? Só falta a gente descrever quem é ele. Então, é basicamente isso, certo? E
vou deixar vocês com essa parte, depois nós continuamos com nossa álgebra, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu.